Então vamos lá. Galerinha, nesse vídeo a gente vai fazer um raio-x aí da minha carteira. Eu tenho 20 anos, tenho um total de 60 mil de patrimônio investido. Esse mês a gente vai ver o resultado de abril. Hoje é dia 27, o mês a data do vídeo que eu estou gravando. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas a gente vai ver os resultados dos aportes desse mês. Vai ver os proventos, vai passar um pouquinho ali sobre as minhas classificações de ativos preferidas, ver como eu estou diversificando a minha carteira sem pulverizar, é claro. Eu vou criar alguns conteúdos aqui explicando exatamente a lógica que eu uso para investir, onde alocar. Eu confesso que a inteligência artificial me ajuda bastante nisso. Eu vejo um monte de criadores de conteúdos que explica, que são maravilhosos também, mas explicam uma forma um pouquinho mais complicada de fazer, que é por meio de planilhas. Apesar que eu estudo administração e eu sei fazer planilha, eu prefiro jogar as informações no chat GPT. Claro, eu também faço a minha análise para ver se aquilo que ele está me indicando fazer faz sentido, mas no geral, sobre a meta de alocações ali, é mais ou menos uma matemática simples, ele só calcula para mim, me fala quanto eu tenho que pôr em cada categoria de ativos, né, que seja ações, FIIs ou criptomoedas, e eu vou lá, faço a minha análise mensal, vejo qual empresa está mais barata ali, lógico, vendo os fundamentos, né, mas todas as ações e FIIs, todos os ativos que tem na minha carteira estão na carteira por algum motivo, então que seja para equilibrar, que seja para dar um pouco mais de risco, um pouco mais de segurança. Eu sou jovem, então eu tenho alguns ativos diferentes aí, por mais que eu seja bem conservador e eu detesto perder dinheiro, acho que todo mundo detesta. A gente vai dar uma olhadinha nisso tudo aí nesse vídeo, fechou? Bom, agora sim, eu sou o José, bem-vindo ao canal Investidor All-in. Aqui quem nos fala é o José. Agora a gente vai dar uma olhadinha na minha carteira aqui. Eu tenho um total de 60 mil investidos de patrimônio total. Hoje está valendo 62.894. Então tive uma valorização legal aí. Eu aporto há mais ou menos 1 ano e 4 meses. Eu comecei no mês 12 de 2024, salvo engano. Então já fez 1 ano. A gente está no mês 5 aí, tem 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Eu recebi um total de 1.900 de proventos até agora. O ganho de capital total agora está de R$ 2.200, porque as ações se valorizaram bastante. Eu gosto de dividir a minha carteira assim. Não tá no índice ideal que eu coloquei para cada um. Mas no começo eu me preocupava bastante com isso. Sempre tentava manter equilibrado com o tempo, adquirindo um pouco mais de maturidade, um pouco mais de consenso, estudando um pouco mais. A gente coloca as metas, e claro, e se possível você sempre tem que estar dentro, mas se sofrer uma mudança ali ou outra, não tem tanto problema, até porque a gente está na Bolsa de Valores brasileira. Então, é claro que uma hora um ativo vai subir bastante, outro vai diminuir, e etc. A meta que eu coloquei para cada um foi FIIs e ações em 30%, 30-30 no caso, né? São os meus geradores de renda aí, tanto de valorização quanto de proventos. Eu confesso que no começo eu foquei muito em proventos, porque eu gosto de ver pingando ali na minha conta. E se você foca em valorização, você não necessariamente está errado ou eu estou certo. São só maneiras de aportar diferente. Eu não sou nenhum especialista, eu confesso, eu comecei a estudar sobre isso há mais ou menos 1 ano. Estou me aventurando aí no mercado da Bolsa Brasileira e estou gostando bastante. Tive um resultado legal. Graças a Deus eu tenho um salário legal para mim conseguir fazer meus aportes e conseguir dar um boom mais ou menos de uns 6 meses para cá, conseguir aportar bastante. E eu acho que a minha carteira está bem legal, assim, para uma carteira de um iniciante. Esses estão um pouco abaixo da meta, por aquilo que eu falei para vocês. O dólar caiu bastante no último mês, aí tá abaixo dos R$ 4. Eu não estou aqui para indicar que vocês montem uma carteira exatamente igual à minha, estou apenas compartilhando informação, porque no começo eu tinha bastante medo, e eu imagino que vocês também tenham de aportar. Eu achava que meu dinheiro ia sumir, ia colocar na corretora, ia sumir, mesmo na renda fixa. Com todo um trabalho de confiança, vendo alguns youtubers fazerem, eu acabei mudando essa chave aí até agora. Eu estou há 1 ano e meio, não perdi nada, pelo contrário, vocês conseguem ver aqui, até ganhei dinheiro, por incrível que pareça. E assim, eu tenho 20 anos, eu também faço faculdade, eu trabalho na escala 6x1 também. Isso é para mostrar para vocês que é possível com todos esses empecilhos aí. Então tira um pouco de tempo, estuda. Isso é um investimento maior que vocês podem fazer, estudar em você, estudar, focar em você, focar em aprender e mais para frente vir para isso aqui e tentar fazer o seu jogo virar. Investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então daqui a 10 anos eu vou estar com um lucro muito maior que isso aqui. E quanto antes você começar também, eu sei que é difícil a realidade brasileira hoje,
A gente ganha um salário muito baixo, tem que trabalhar muito, o custo de vida é muito alto, principalmente aqui na cidade que eu moro, que é São Paulo, mas a gente tenta se organizar aí para fazer o melhor possível. Continuando, eu tenho 15% em renda fixa, eu acabei de fazer um vídeo sobre renda fixa, essa é a minha reserva de emergência ali. Já trabalhei com 20% de renda fixa, hoje eu abaixei um pouco mais para adicionar os estoques na minha carteira que estão com foco de 11% hoje, mas o ideal é 10%. Eu só fiz um aporte maior e subi um pouco da meta porque o dólar está muito barato. Então, ETF está 13%, está muito mais alto do que eu queria, mas aquilo. Eu fiz uma meta de alocação para ir até os meus 50 mil reais. Depois dos 50 mil reais, eu distribuí um pouco diferente. Antes a meta era 30-30, continua, FIIs e ações. Renda fixa era 20, ETFs era 20 também. E não tinha a questão dos estoques. E criptomoeda eu acho que era 5%. Eu não vou lembrar tudo exatamente igual, porque faz bastante tempo e a minha memória é péssima também, mas eu acho que era mais ou menos isso. Depois eu resolvi baixar a renda fixa para 15%. Os ETFs internacionais eu baixei para 10%, essa é a minha meta de alocação. E para mim conseguir adicionar os estoques que são ativos que eu estudei, que eu queria diversificar um pouco mais na questão do patrimônio dolarizado ali. Estudei bastante sobre isso. 20% para mim agora tá ok. Essa é a meta de alocação que eu quero seguir até os 100 mil reais. Depois dos 100 mil reais eu quero adicionar um pouco mais de ativos ali, uma pimentinha a mais, mas também quero aumentar a renda fixa para mim manter o meu patrimônio protegido aqui. E criptomoeda, eu trabalho com 5%, só que subiu um pouco para 6% porque tá muito em conta também. Então, a gente tem muita oportunidade no mercado. Às vezes eu fico até meio assim porque eu não tenho dinheiro para aportar em todos os lugares que eu quero. Por exemplo, se eu tivesse 100 mil reais ou 50 mil reais, claro, se eu tivesse um patrimônio de, sei lá, 1 milhão e eu tivesse 100 mil reais sobrando, com certeza eu ia aportar muito mais em criptomoeda, porque é um ativo que se valoriza muito, mas ao mesmo tempo cai muito. Por exemplo, agora está abaixo dos 300 mil reais e já teve, sei lá, 600 mil. Então imagina, colocar 100 mil, a valorização seria insana. Mas por enquanto a gente trabalha com o que tem. Então, vou mostrar os meus ativos aqui. Ações. Eu gosto de trabalhar com 8 ações. Essa é a carteira que eu montei. Eu nunca mudei. A diferença é que uma vez eu comprei errado, ao invés de eu ter Itaúsa 3, eu comprei a 4. E aí depois eu revendi e tal, e realoquei aquilo. Mas é mais ou menos isso aqui. Eu sei que tem um defeito. Eu tenho muito focado em questão financeira aqui. Eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Itaú e eu tenho o Banco Seguridade. Por mais que seja seguro, seja uma categoria diferente de banco, tá muito centralizado nisso. Então, mas eu não quero mudar agora. Depois de 100 mil, como eu disse, eu quero adicionar mais dois ativos ali. Talvez energia, se bem que eu já tenho a EG. Eu acho que eu vou adicionar saúde, alguma coisa do tipo, sabe? Para dar uma diversificada ali, saneamento básico, uma coisa bem legal. As minhas ações são essas aqui. Eu tenho Petro, tenho EG, tenho Lave, tenho o Banco do Brasil, tenho Itaú, tenho o Banco Seguridade, Cablinha é uma ótima empresa, e eu tenho a WEG. Antes a mesma coisa, eu focava muito em dar todos os valores ali de 2.000. Hoje eu já vejo que não faz tanto sentido, até porque tem ativo que se desvaloriza muito e valoriza muito. Por exemplo, a Petro, eu acho que eu estava com 2 mil reais, só que teve uma valorização insana e hoje ela está meio que desbalanceando a carteira, mas para mim é ótimo porque eu ganhei muito dinheiro com isso. As mesmas coisas aqui acontecem com algumas outras, tanto para baixo quanto para cima. Então, assim que eu recebo meu salário, eu vejo ali onde estão as maiores oportunidades e vou aportando com isso. Os meus FIIs são esses daqui. Eu não manjo muito de FIIs, mas eu fiz um arroz com feijão ali. Eu tenho um Fiagro, que é um dos meus preferidos. Me paga muito dividendo e ele nunca teve uma oscilação muito grande, como as pessoas costumam comentar. E os outros, tenho esses daqui: VGHF11, IRIM, que era o ERDM11 antigamente, GARI11, VINO11, BTLG11, KNCR11, XPML11. A mesma coisa aqui, mesma coisa que eu falei para vocês das ações se aplicam aqui. Ficava muito focado em 2 mil reais ali, sempre. Aliás, sempre ter o mesmo valor aportado em todos, mas hoje eu não concordo tanto com essa visão. Eu acho que isso, eu não vejo um problema quando uma ação se desvaloriza muito e acaba ocupando uma grande parte da minha carteira, a não ser que seja demais. Por exemplo, um ativo ocupar, sei lá, 5% da minha carteira, eu acho totalmente inviável. Então aí eu já venderia, já realocaria para algum outro ativo. Fechou? Esses daqui são os meus preferidos no momento. Eu sempre gostei muito de ações e FIIs, mas os estoques hoje eles estão roubando meu coração. Aí a questão de ganhar em dólar é muito legal, tanto valorização quanto dividendo. Eu tô apaixonado bastante.
Tô me apaixonando bastante por esses ativos. Até porque, imagina, ser sócio da Microsoft, da Amazon, que é uma empresa gigantesca, da Coca-Cola, da Johnson Johnson. Hoje eu só tenho 4 ativos, mas a partir dos 100 mil eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero adicionar mais 4 ativos aqui para me ficar com 8 ações ali, a mesma quantidade de ativos que eu vou ter no Brasil, né? Se bem que depois de 100 mil eu vou adicionar mais 2 ativos nas ações. Mas vocês entenderam, a ideia principal é isso. Eu tenho ETFs, investi muito tempo só em ETFs. Os estoques são os caçulas da minha carteira, então esses estão com a valorização mais legal. Eu tenho o SP500, que é o índice que acompanha a Bolsa Americana, sempre se valorizando bastante. JEP é um banco que paga dividendos mensais sempre. Eu acho muito legal ter a ideia de receber dividendos em dólar, acho maravilhoso. E o que, se não me engano, é uma empresa de tecnologia, então são as maiores ações de tecnologia estão dentro desse fundo. É basicamente isso. Paga um pouco de dividendo, mas eu ganho ali um pouquinho de cada coisa. E a minha renda fixa, que não tem muito segredo, eu tenho em três bancos diferentes. Eu quero modificar isso, talvez deixar em 2 só, mas a partir do momento que você coloca para você tirar, você vai ter que pagar uns juros, que é o IR, se não salvo engano. Mas eu queria focar isso, mas eu tenho essa questão do. Acho que não ficou muito claro, mas eu queria deixar apenas duas rendas fixas na minha carteira, porém eu não quero pagar juros em cima dessas coisas que já estão rendendo. Então eu acho que por enquanto eu vou manter assim, eu não vejo muito problema em estar separado ali, talvez mais para frente com um patrimônio maior eu troco isso aí, sim. Por enquanto, para mim tá tudo certo. Criptomoeda eu tenho aqueles 6% na carteira, eu só tenho Bitcoin por enquanto, pensando em depois dos 100 mil adicionar a questão do Ethereum ali, que é um ativo legal, sempre acompanho o Bitcoin. Mas por enquanto eu não vejo sentido, sabe? Eu tenho uma ideia de adicionar mais ativos, como eu falei para vocês, porém, do tamanho que a minha carteira tá hoje, eu não vejo muito a necessidade. Eu gosto dela do jeito que ela tá aqui agora. Por a minha meta ser 30, 30, 15, 10, 10 e 5%, vai ficar desbalanceado durante um tempo, mas como eu falei, eu não ligo tanto. Provavelmente o próximo aporte vai ser em FIIs e ações, e eu vou continuar aumentando FIIs, ações, renda fixas. Vou continuar aumentando a questão dos estoques para ficar em 10 junto com o ETFs. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, só adicionar um comentário aqui na descrição. Se puder deixar um like, compartilhar se isso te ajudou. Vem acompanhar a minha jornada aí rumo aos 100K.